oportunidade de estarmos aqui diante deste monitor, através desta câmera, para realizarmos mais um culto online. O importante é que a tua palavra diz que preguemos, inste a tempo ou fora de tempo. Senhor, eu creio que todo o tempo necessário nós já estamos tendo, Deus, para uma reflexão, para uma avaliação e uma reavaliação do contexto do que está acontecendo sobre a humanidade, sobre a nossa geração e sobre a nossa nação amada. Eu oro por cada um que está aqui participando deste culto online nesta noite. Noite esta especial, Deus, que estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Que cada um dos teus filhos possa prover-se, Deus, de um cálicezinho de suco de uva, ou para aqueles que não têm, água, e com um pedacinho de pão. E nós iremos apresentar ao Senhor, e eu tenho certeza que pelo processo chamado consubstanciação, é a tua presença real, pelo teu Santo Espírito sobre estes elementos, trará, Deus, a vitalidade espiritual para cada um de nós que viemos a tomar e a participar. Esta noite seja uma noite, Deus, que a tua palavra ecoe, que a tua palavra entre, que a tua palavra flua de uma maneira majestosa, tremenda e maravilhosa, trazendo para nós um contentamento e uma alegria, mesmo diante das situações adversas que nós estamos enfrentando. A tristeza não pode ser maior do que a alegria, os problemas não podem ser maior do que a manifestação, o poder derramado do alto sobre as nossas vidas, que vem do alto, vem de Deus. Que nós possamos ter a força para vencermos, caminharmos e andarmos segundo as diretrizes e os caminhos que Deus traçou para cada um de nós. É a nossa oração. Neste momento, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Rosângela, a paz do Senhor, de mim, a paz do Senhor. A palavra que Deus nos colocou no coração nesta noite está no livro do profeta Joel. Profeta pequeno, profeta menor, mas um profeta muito inspirado por Deus para nos falar ou para nos escrever algo assim tão majestoso, tão maravilhoso. Ele fala da promessa como subtítulo, promessa de abundância se houver sacrifício. Vou repetir, promessa de abundância se houver sacrifício. Joel capítulo 2, verso 12, 18 e 24. Esperar que você abra aí, um minutinho para você pegar a sua Bíblia. Profeta menor, Joel, está lá quase na divisão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá bom? Você vai lá em Mateus e vai voltando, tá? Mateus, Ageu, Naum, aí vai passando, vai chegando em Joel. Acho que é o quarto livro. Vou esperar que você encontre Zacarias, Malaquias, vai voltando um pouquinho. Podemos ler? Vamos ler. Joel capítulo 2, verso 12 diz: Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o vinho, o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdeceram, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a seródia, como dantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Amém? A palavra de Deus, através do profeta Joel, nesta noite, tem alguns significados muito importantes
E uma das coisas que eu mais admiro biblicamente, que mais eu destaco biblicamente, é que, eu vou falar aqui antes que eu esqueça, tá bom? Ó, eu creio que com a irmã Dilminha também está o nosso jovem Pedro, seu neto também. Pedrinho, um abraço no coração, tu sabe o quanto o pastor lhe ama, tá? Deus te abençoe. Irmã Ieda, Deus te abençoe. Pedro, Deus te abençoe. Obrigado aí por você apoiar sua avó aí para ajudar aí a entrar no canal e participar também deste culto. Então, voltando para a palavra de Deus, uma das coisas que mais me admira na Bíblia Sagrada é saber que a palavra do Senhor ela é nova a cada dia, está escrito. E aquilo que está escrito através da palavra de Deus é uma verdade, é uma realidade tremenda, e ela é uma coisa tão maravilhosa que às vezes a gente fica refletindo e pensando como poderia o profeta Joel escrever um texto desse tão sapiencial? Pastor, o que é isso, sapiencial? É um texto assim muito admirado, um texto assim muito completo, com exatidão, profeticamente. Ele foi usado por Deus sobre a nação de Jerusalém, e especificamente em Sião, que faz a parte e o contexto de dentro da cidade de Jerusalém, que é a grande capital de Israel, é a capital santa de Israel, a capital oficial e política é Tel Aviv. Mas é Jerusalém que é o contexto principal, porque foi dentro de Jerusalém que Jesus peregrinou, foi dentro de Jerusalém que os grandes reis se estabeleceram, o primeiro rei de Israel, Saul, o segundo rei, Davi, e o terceiro grande rei, Salomão, se estabeleceram dentro do entorno dentro da cidade de Jerusalém. Então, ali foi o palco de grandes cenários e acontecimentos majestosos, miraculosos e poderosos da parte de Deus. Quando o profeta Joel é levantado pelo Santo Espírito de Deus, Dória, Deus te abençoe, quando o Santo Espírito de Deus levanta o profeta Joel para ele nos escrever, nos remeter e registrar uma palavra de Deus, e eu fiquei ao ler, ao meditar na palavra de Deus, a coisa mais interessante, o que ele escreve, parece-me que ele está escrevendo para os dias atuais, para os dias que nós chamamos de dias odiernos, são os dias atuais, os dias presentes, os dias que nós estamos vivendo, o dia que nós estamos contemplando, o dia que nós estamos caminhando, e o dia que nós estamos observando muitos acontecimentos, como assim aquele povo na época admirava e olhava e observava aqueles acontecimentos, e eles não entendiam por que estava acontecendo isso. Eles não tinham uma visão real daquilo que estava acontecendo. Aprove Deus levantar este profeta para que ele fosse usado para aquele povo, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo sobre aquele território. E hoje eu creio que esta palavra vai nos nutrir, nos informar e abrir mais e melhor o nosso entendimento no mundo espiritual do que está acontecendo sobre a Terra nesses dias. O que está acontecendo sobre este globo terrestre. Porque o problema que o Brasil hoje não enfrenta, ele não é um problema isolado, ele é um problema grande, universal, global, atinge a todas as nações. E, por conseguinte, nós sabemos que nada se furta à visão e nada está fora do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Esse povo havia perdido a referência nesta época. E aprove Deus levantar um profeta para profetizar sobre esta terra, em especial sobre este povo. Eu quero te dizer que Deus tem nos levantado para sermos profeta desta última hora na face da terra. Porque eu creio, assim como está em Apocalipse e outros livros escatológicos, que a vinda do Senhor está mais do que próxima. Então, você guarda aí o que você tem, o amor, o sentimento, a graça de Deus, lute para que você se mantenha firme, mantenha de pé, não se esmoreça, não olhe para trás, não murmure, porque às vezes as pressões são grandes, às vezes o temor, principalmente aqueles que ficam observando esses noticiários que são fatais, são terríveis, são alarmantes, e as pessoas ficam um pouco com a adrenalina extremamente acirrada, e isso não é bom. O que é bom é nós entendermos que Deus está no controle de tudo. O que é bom é nós entendermos que Deus está no controle das nossas vidas. O que é bom é nós sabermos que Deus está no controle da sua família. O que é bom entendermos que Deus está no controle da sua igreja. Pastor, mas a igreja está fechada, mas Deus não perdeu o controle sobre a tua vida. E nós, como organismo vivos, nós não perdemos a nossa linha e o nosso link, ou a nossa conexão com o alto, porque não somos nós que nos conectamos, é Deus que nos conecta. Então, nós sabemos que essa presença de Deus, ela, através do Espírito de Deus, isso é coisa real, isso não é coisa utópica, não é sonhadora, é uma coisa real. Agora, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos essa presença
esse calor de Deus que nos aquece, nos fortalece e nos faz entender que para todos os momentos da existência da face da terra, vou repetir, para todos os momentos ou para todos os caos que aconteceram na face da terra, para todos eles, Deus traçou uma saída. Deus deu uma saída. O que o senhor quer dizer, pastor Azamor? Que Deus dará uma saída desta situação para nós. Deus dará um caminho. Deus dará uma luz. Deus não perdeu para as trevas, porque a luz de Deus jamais poderá perder. E quando eu falo isso, eu agrego a tua vida, a minha vida, porque se nós estamos em Deus, nós temos a certeza que Deus está velando pela nossa vida, que Deus está contemplando as nossas necessidades, que Deus é um justo juiz, e Ele, como justo juiz, com certeza Ele está arbitrando, ou Ele está observando, Ele está vendo, e no término de muitas situações, Deus é que baterá o martelo. Não será o homem, por mais alto, por mais, digamos, hierarquicamente pode ser este homem, ele não é maior do que Deus. Quando nós lemos o livro de Joel, capítulo 2, nós começamos a meditar em algumas coisas, e uma das coisas interessantes é o nome de Joel significa o Senhor é Deus. Então eu já quero, nessa introdução, dizer que essas profecias que está aqui, uma promessa, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio trigo. Ou seja, tudo que é necessário para provisionar, para nos alimentar, Deus tem nas suas mãos. Mas o verso 12, ele nos chama a atenção em um aspecto que eu tenho que falar isso, para que você possa medir o que Deus poderá fazer e o que nós devemos fazer. Eu vou repetir, o que Deus poderá fazer, mas o que nós, eu e você, devemos fazer. Joel, capítulo 2, verso 12, diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. E o verso de número 16 diz assim, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, e congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talo, e cheguem-se a mim. O que o profeta queria dizer? Que há uma necessidade hoje da igreja ter uma mobilização de chegarmos mais para Deus. É isso que ele quer dizer. E rasgai o vosso coração. O que é isso? É abrir o nosso coração e termos uma voz maior de clamar a Deus. As nossas orações, elas não podem mais ser orações simplificadas. A nossa vida não pode ser mais de um relacionamento superficial com este Deus. A cada dia que nós observamos os acontecimentos, nós entendemos que Deus quer um pouco mais de cada um de nós como a sua igreja. Sabe por quê? Eu vou abrir um parêntese para comentar algo que aqueles que me conhecem sabem que não é o meu perfil. Mas, recentemente, uma irmã teve uma revelação e falou que em determinado local está aberto 24 horas. Presta atenção nisso, eu já falei isso, mas torna a repetir. 24 horas com sacrifícios vivos para essas entidades, para derrubar no Brasil as coisas boas. Presta atenção, 24 horas. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É por isso. Eles ficam 24 horas lá, ininterruptamente, sacrificando, oferecendo às suas entidades coisas que eu não posso nem falar aqui. Não posso. Não devo. Para que você possa entender a gravidade deste assunto, para que as condições que nós estamos vivendo piorem e tudo venha ladeira abaixo. Mas Deus não permitirá. Mas para isso, a igreja tem que estar de joelhos clamando. Para isso, a igreja tem que estar jejuando. Para isso, a igreja tem que estar adorando ao Senhor. Para isso, Deus conta com a igreja. Enquanto o maligno conta com seus súditos, com seus seguidores, para que cada vez eles entrem mais nas trevas e façam os seus sacrifícios, obrigatoriamente, o Senhor nos chama a atenção.
quando diz o profeta Joel, chama até os anciãos, até os filhinhos, a todos, se congregue diante de mim. E ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. Deus quer e requer de nós, neste momento, um pouco mais, no crescimento, neste relacionamento, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão, e também que possamos jejuar. E quero já deixar aberto aqui, aqueles que puderem jejuar no sábado, dia 23, nós vamos jejuar, mais uma vez, pela nossa nação, para que haja luz nesta nação. Nós estamos vendo que em muitos caminhos, em muitos lugares, o que está existindo é trevas. Como é que você acaba com as trevas? Colocando luz. Como é que você torna as trevas reveladas? É quando a luz entra, as trevas saem e tudo que estava escuro torna-se luz, torna-se visível, torna-se naturalmente fácil de se contemplar e ver. E isso depende da igreja. Então toma isso para si como responsabilidade nesta noite, toma isso para você, porque o Joel, quando ele fala isso, ele chama até, ele fala assim, olha, congregai o povo e santificai a congregação. Como é que nós nos santificamos? Eu não vou entrar neste mérito, porque o tempo hoje está um pouco restrito. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, ou seja, toda a geração, todos devem se congregar, todos devem se apresentar, todos devem clamar. Então Joel, que o seu nome significa o Senhor é Deus, ele sabia por que ele escrevia e por que ele ministrava para aquele povo. Porque sabia que o povo tinha que mudar algumas questões e ter uma condição de apresentação a Deus maior e melhor. Pastor, e o que havia naquela época para que Joel pudesse ser um profeta tão fiel assim a Deus? Simplesmente ele fala no capítulo 1 que havia uma praga de gafanhotos que havia devastado toda a terra de Judá. Por isso que quando nós lemos assim, no capítulo 3, Deus já está invertendo os valores do que estava acontecendo. E o que eu quero vos dizer nesta noite, o que está acontecendo hoje na terra, vamos trazer para dentro do Brasil, que alguns estão desesperançosos. Escreve isso na tábua do teu coração, anota esse dia, anota essa hora. Deus vai reverter este quadro. Deus vai reverter este quadro. Nesta época, a terra de Judá estava sendo totalmente comprometida pela calamidade dos gafanhotos. Havia sobre a terra algo que consumia a terra, que consumia os alimentos da terra. Por isso que no capítulo 2, no verso que nós lemos 18, ele diz aqui o seguinte, olha, não temas, ó terra, regozija-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E ele diz aqui, não temais, olha a vez a profunda profecia, os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Sabe por que os pastos do deserto? Está acontecendo hoje na Europa, tá? Os gafanhotos estão invadindo alguns países da Europa, da Ásia e da África, me corrigindo. E o que acontece com esses gafanhotos? Tudo que é relva, tudo que é verde, eles consomem aquilo em rápidos momentos. Esses insetos voadores, eles conseguem voar a quilômetros de distância e tudo que eles vão vendo pela frente, eles vão destruindo. Então Joel via o que a terra estava sofrendo e o que o povo sofria. Era uma praga de gafanhoto, era uma calamidade que estava dentro da terra de Judá. Uma praga de gafanhoto que havia devastado a terra de Judá. O que é que nós estamos enfrentando hoje? Nós estamos enfrentando um gafanhoto invisível, que tem tirado a força de alguns, que tem tirado a esperança de alguns, que tem trazido um deserto para alguns, o que estava acontecendo na terra de Judá. Mas eu quero dizer para você, eu quero ser uma voz de Deus nesta noite para a tua alma, para a tua vida, para que haja um despertamento tremendo e uma confiança duplicada na tua vida. Deus, ele é especialista em mudar quadros da humanidade. Eu vou repetir, Deus é um especialista para mudar quadro da atualidade ou do mundo. Nenhuma dessas pragas, nenhuma dessas guerras, nenhum desses conflitos que Israel enfrentou desde que eles saíram da terra do Egito, da escravidão, a qual eles peregrinaram durante décadas no deserto, durante a entrada dentro da terra prometida, tiveram que enfrentar os malequitas, tiveram que enfrentar os midianitas, tiveram que enfrentar os filisteus. Nenhum deles, que eram portentosos, com um exército maior, mais bem preparado, mais bem nutrido,
foram suficientemente capazes de vencer aqueles que Deus estava com eles. Eu quero te dizer que Deus está conosco. Vou dizer para você mais uma vez, vai ficar registrado na tábua do teu coração. Deus é especialista em mudar quadro e situações do mundo. Deus é um especialista para mudar quadros e situações da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Deus, ele é um especialista e ponto. Não precisamos ficar ou entrar no medo extremado, excessivo, pensando que tudo acabou, que o maligno venceu. Não. A última palavra, ela vem de Deus. E sempre será assim. Pastor, e o que nós temos que fazer? Lutar, nos esmerarmos, nos abraçarmos, clamarmos, jejuarmos, meditarmos, parar para falar com Deus. Esse papel é meu e teu. Para que Deus veja, quando o povo no Egito clamava a Deus, Deus falou para Moisés, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e vou libertá-los. E Deus assim o fez. Pastor, dá para explicar? Dá. Deus vai nos libertar deste momento. Deus vai abrir as portas que estão cerradas e estão fechadas. Deus vai usar, preste atenção nisso, homens que tu nem espera, mas serão pessoas levantadas por Deus. Não vão ser muitas, não. Algumas pessoas levantadas por Deus que vão contribuir para abrir as portas para que nós possamos retomar a nossa liberdade, para que nós possamos retomar as nossas atividades, para que nós possamos retomar as nossas atividades na igreja, as nossas atividades sociais, as nossas atividades particulares. Então coloca isso na tábua do teu coração. Não espere Deus levantar bilhões. Não espere Deus levantar um ultra-exército. Deus vai levantar alguns homens e esses serão revestidos de autoridade. Vou repetir. E esses serão revestidos de autoridade e sabedoria dos céus. Quando Joel escreve no verso 21, diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Sabe por quê? A terra estava totalmente em calamidade. A terra estava devastada. Não tinha nem pasto para os animais. Não tinha nem mais pasto. A Bíblia diz que estava aqui os animais do campo, os pastos do deserto reverdecerão. Ou seja, o verde vai voltar. O que eu quero te dizer que Deus está trabalhando. Por isso que ele diz assim, olha, não temais. Até dos animais, Deus cuida. Até dos animais. Não esqueça isso não, tá? Até dos animais, Deus tem cuidado. Imagine de mim e de você. Imagine isso. O cuidado de Deus, ele é algo extensivo, ele é algo agregador, é algo tremendo. E aprove Deus nos separar como pessoas que compõem um grande exército. Mas não é um grande exército numericamente, não. Eu já falei isso. Nós temos hoje no Brasil mais de 210 milhões de habitantes e a igreja ainda não chega a 50% da população. Se fosse 50%, nós teríamos que chegar aí a 100 e poucos milhões. Mas não se preocupe com isso, não. Seja você o que é, mas dê o melhor para Deus, porque Deus vai nos usar com grande autoridade. E diz mais o profeta Joel, que quando isso tudo passar, vou deixar mais para o finalzinho para nós concluirmos com esse texto, o que Deus vai fazer sobre a sua igreja. O que eu quero dizer, o que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua existência. E você vai ver que vale a pena. Joel meditava nesta calamidade. Quando ele estava meditando e vendo todos esses acontecimentos, veio a Joel a palavra do Senhor. E ele proclamava a seu povo as divinas implicações destas catástrofes que estavam acontecendo. Por isso que no verso 14 ele diz, olha, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus.
e clamai ao Senhor. O que nós estamos passando tem uma resposta e solução. Clamar a Deus, fazermos e convocarmos uma assembleia. Nós estamos aqui numa assembleia, nós estamos juntos, ainda que seja à distância. Nós estamos ligados, ainda que seja à distância. Mas nós estamos aqui num só espírito, numa comunhão, num relacionamento. E eu quero dizer uma coisa, isso é agradável diante de Deus. Sabe por quê? Ele está vendo um povo reunido, que está envolvido na palavra, que está envolvido em querer buscar algo que só Deus pode conceder. Mas nenhum ser mortal é capaz de conceder isso. O povo de Deus será libertado. E quando nós olhamos para o livro de Joel, capítulo 2, verso 32, nós vamos ver isso. O povo de Deus, naquela época, foi libertado daquela ira, porque aqueles acontecimentos foi permissão de Deus. E é isso que eu queria também registrar. Tudo que acontece é permissão de Deus. E durante um período, nós estamos passando. Mas quando Deus estalar o dedo e disser basta, basta. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O sábio já escreve isso. E nós sabemos que há uma determinação de Deus para que isso venha cessar. Eu não sei, e nem vou especular, mas Deus sabe, e aquilo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável para cada um de nós. E com a certeza é de que Deus, ele diz o seguinte: e há de ser que todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então Judá e Jerusalém gozarão de maravilhosa prosperidade e serão abençoados eternamente com a presença divina. Joel queria dizer isso e ele trouxe essa resposta. No capítulo 3, no verso 18 ao verso de número 21, ele traz isso como resposta autêntica de Deus. E eu quero levar até você que nos vê através desse culto online, que o Senhor, assim como fez com Judá e Jerusalém, que gozarão, e gozaram, porque já está no passado, da maravilha da prosperidade, serão abençoados eternamente. Isso já é fato, que eu sempre comunico isso. Israel é um país pequenininho como Sergipe, e até menor, porque tem uma grande área ainda, Israel, desértica. Mas é uma nação tão próspera, tão enriquecida, altamente tecnológica, altamente produtiva. Tudo isso não é porque o judeu é mais inteligente do que eu e você, é porque o poder de Deus está manifesto sobre aquela terra. Eu quero te dizer alegremente que aquele Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui conosco. O mesmo Deus que faz lá, ele pode fazer aqui conosco. O mesmo Deus que atende o clamor lá, é o mesmo Deus que pode atender o clamor aqui. O mesmo Deus que deu liberdade para Israel lá, é o mesmo Deus que pode nos dar liberdade aqui. Então, tudo é uma questão de fé, de determinação, e nos aplicarmos mais em nome deste Deus. Eu tenho certeza de que aquilo que eu vos falo nesta noite, que é uma palavra de encorajamento, é uma palavra determinada, é uma palavra de ousadia, porque muitas pessoas hoje estão extremamente afetadas. Estão perdendo a perspectiva e a visão de um futuro. Mas eu e você não podemos perder a nossa perspectiva, e muito menos a tua e nem a minha visão de futuro. Porque o nosso futuro, ele não depende de mim e de você exclusivamente, mas nós somos dependentes de Deus. E quando há essa dependência de Deus, nós sabemos que o nosso futuro, Deus sempre trará respostas, Deus sempre nos proporcionará um futuro bom. Pastor, e o que mais? Ele tem algo mais ainda, mais maravilhoso para cada um de nós que somos a igreja dele. Então são promessas exclusivas para o povo de Deus. Então eu quero tirar aqui dos textos, transferir para nós, que essas promessas de Deus, preste atenção nisso, igreja, estão de pé. Essas promessas, elas estão aí registradas nos anais da história de Deus. Eu tenho certeza que elas se cumprirão sobre a sua igreja. E nós somos esta igreja. Mediante essas palavras de Joel, que expressa a esperança humana e a promessa divina de que Deus é soberano neste mundo.
Eu vou repetir para você, que Deus é soberano neste mundo. E fará que a sua vontade se cumpra na terra como no céu. Os reinos deste mundo verão. Nós sabemos que existe uma extensiva malignidade e o uso satânico de muitas pessoas que se colocaram na mão ou nas mãos do mal. E a gente vê que algumas coisas assim parece que não haverá uma resposta. Mas nós veremos a luz de Deus brilhar, o verão de Deus chegar sobre a nação, sobre a sua igreja e sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer que tudo é possível para todos quanto creem neste nome, que é um nome que ele é sobre todos os nomes. Ele enviou seu filho Jesus, mas a marca, o diferencial maior da sua igreja é que existiram vários profetas, existiram vários homens levantados, eles são endeusados hoje, mas todos eles pereceram e ao sepulcro ficaram. Jesus pereceu, mas do sepulcro ele saiu. E ele fala para os seus discípulos, eis que eu vou para o Pai. Jesus ascende aos céus. Ele é levado, ele é suspenso. Ele ascende, ou seja, é uma elevação, ele vai acima. É por isso que eu digo que nós, como igreja, não podemos só atender essas demandas terrenas. Claro que nós somos seres humanos, somos terrenos, mas contempla mais a luz de cima, contempla mais o sol, contempla mais o céu, contempla mais a lua, porque acima disso, desses astros, está as moradas do Deus Altíssimo, e é de lá que Deus vê, é de lá que Deus contempla, é de lá que Deus atende, e é de lá que Deus recebe a tua e a minha oração. É de lá que Deus recebe, eu creio, nos cálices de ouro, como incenso, o teu e o meu jejum. E é isso que nós devemos fazer, principalmente nesses dias. Ouça esta palavra, se agarre a ela, se comprometa com ela, em realizar aquilo que Deus espera de nós, para que Ele, em breves dias, possa se manifestar com as suas boas maneiras e formas de operar sobre a humanidade. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem reservado, Ele diz que há algo especial sobre a sua igreja. Apocalipse, capítulo de número 11, verso 15 diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E outro texto diz que o Senhor, quando reinar, ele estará com a sua igreja. E é isso que eu gostaria de trazer, assim como uma alegria imensurável. Ele estará com a sua igreja, uma alegria grandiosa. A sua igreja, somos nós que compomos a igreja do Senhor. Não existe um limite denominacional. O que existe é a universalidade para todos quanto adoram e servem a este Deus. Então, esse Deus, ele é universal. Aqueles que se submetem, aqueles que se achegam, aqueles que se aproximam, aqueles que se identificam em servir e seguir essa grande marca de Cristo, é eles que reinarão com o Senhor na glória. Vale a pena? Vale a pena. Joel capítulo 2, verso 28. Isso é para os dias de atuais, é para a tua igreja, hein? É para nós, hein? E nós estamos vivendo um ano, a de chamar o ano do avivamento. Diz Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Há uma promessa para nós, que nesses dias Deus derramará abundantemente do seu espírito. Sabe o que quer dizer isso? Avivamento.
Quanto mais estamos vivendo no limiar da história do cristianismo, ou seja, da igreja na terra, mais Deus se aproxima para derramar do seu espírito. Esse livro de Joel, como outros livros mais, eles traduzem para nós que há um avivamento vindo ao nosso encontro. Há um avivamento que diz que ele derramará do seu espírito sobre todos nós. Que nós possamos entender o quanto Deus tem preservado a sua igreja. Por quê, pastor Azamor? Para nós esperarmos este dia do derramamento do seu espírito sobre toda a carne. Irmãos, quando isso ocorrer, nós vamos experimentar tantas coisas maravilhosas e milagrosas, que me lembro da Rua Azusa, aquele pastor afrodescendente que experimentou aquele avivamento, crianças batizadas no Espírito Santo, profetizando, homens e mulheres sendo curados, e a glória de Deus manifesta. Eu creio que isso está para esses dias também acontecer. Tudo depende de nós, porque a vontade de Deus já está liberada, é que haverá sobre nós, como diz Joel no capítulo 2, verso 28, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos profetizarão, jovens terão as visões. Eu sei que coisas tremendas, maravilhosas vão acontecer sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus irá fazer com que tudo que nós estamos presenciando cesse e passe. O tempo da chuva temporã e seródia, como diz o profeta Joel, retornará para nossas vidas. E até os animais, que eu contemplava aquela terra, que se tornou em sequidão, o verde acabou. Mas diz Joel, assim diz o Senhor, a terra reverdecerá, ou seja, o verde retornará. Para concluir, a paz voltará para nós. A liberdade de ir e vir retomará para nós. As portas das igrejas que estão cerradas hoje se abrirão. E a glória de Deus será derramada sobrenaturalmente. Ore por esse dia, espere por esse dia. Não é uma palavra do pastor, é uma palavra profética daquilo que está na Bíblia Sagrada. E aquilo que está na Bíblia é uma verdade literal, total, que vem de Deus para o teu coração, para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Que esta palavra continue ecoando no seu coração e na sua vida. Eu creio que as mãos de Deus estão trabalhando. Creia nisso. Alimenta a tua alma. Saiba que Deus não perdeu. As trevas não venceu. As trevas não venceu. E nem vencerá a luz de Deus. Fluirá. E nós, como igreja, deste século presente, nós somos uma geração eleita, escolhida, para vermos coisas. Veja o quanto você é especial. Alimenta a tua alma. Veja o quanto você é especial. Essas promessas são milenares. Passaram-se gerações, até antes da nossa geração, e não puderam contemplar isso. Mas eu e você, como uma geração presente, estamos contemplando isso. E nós vamos ver no fulgor do Espírito que ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E nós profetizaremos. Nós teremos uma alegria que é como se fôssemos explodir e subir. Esta alegria, ela vem de Deus para as nossas vidas. Esta alegria, ela vem de Deus para conforto dos nossos corações e o nosso sentimento ser mais plausível, agradável, sensível à voz do eterno e poderoso Deus. Até aqui. Prepara-te agora para nós entrarmos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 23, que é o nosso segundo momento do culto nesta noite, que é a Santa Ceia do Senhor. Tá, eu vou apresentar para você aqui, para você dar uma olhadinha. A minha Santa Ceia já está aqui, tá bom? Deixa eu virar aqui um pouquinho, sem virar no computador. Aqui. Está o cálice e os pães. Não sei se está dando para você ver. O cálice e o pão. Tá bom? E nós vamos agora proceder à Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu pão, o seu cálicezinho de vinho, e vamos entrar
na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, para que nós possamos proceder agora à nossa Santa Ceia, tá bom? E no final nós estaremos orando pela nação brasileira, estaremos orando por aqueles que estão enfermos e doentes, nós estaremos orando por alguns pastores amigos nossos, estaremos orando para todos quantos estão nesta sala, participando do culto da Deixa Amar, juntamente com o pastor Azamor, pastor esse que vos ama em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Estou esperando para que você possa, tá? Preparar o seu cálice, o seu pão, e juntamente nós nos alimentarmos mais espiritualmente nesta noite. Uma noite muito especial. Daniele, boa noite, a paz do Senhor. Deus te abençoe, Daniele. Rosângela, Deus abençoe. Amém. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Amém, Leninho, bacana. Vamos lá, então. Diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, preparou o hino, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Palavra de Deus, Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Nós vamos orar agora, e eu gostaria que você apresentasse o seu pão juntamente conosco aí. Levante ele, erga ele, e nós estaremos aqui. Eu vou pedir a missionária Sinai para que faça essa oração. Aqui está o nosso elemento, o pão. Faça a mesma coisa, apresente a Deus. Ela estará orando, depois estará louvando. Pode apresentar, Sinai. A paz do Senhor para todos. Amado Deus e eterno Pai, eterno Rei da Glória. Senhor, aqui está esse pão que simboliza o teu corpo, aleluia, imolado ali na cruz do Calvário. Senhor, teu corpo ali em sacrifício vivo, em remissão dos nossos pecados. Senhor, santifica esse alimento agora, não só o nosso aqui, mas de todos os irmãos que estão apresentando em comunhão, Senhor, em acordo conosco, Senhor. Santifica para nós, que nesta hora, Senhor, nós podemos relembrar teus padecimentos naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Senhor, Jesus, vai trabalhando de maneira gloriosa, Senhor, que através deste corpo, Senhor, desses elementos, o teu povo possa receber, Senhor, um renovo espiritual, uma comunhão contigo, Senhor, um avivamento, Senhor, para permanecer firme na tua presença. Que isso, Senhor, é ordenância tua, para que façamos isso até que tu venha, Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Opera nesta noite de maneira gloriosa e eu te apresento este elemento e te peço que santifique em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor Jesus, tomai e comei. Pega uma estrofe do hino para louvar a Deus, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupa
roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Hoje o Sara, paz do Senhor. Coríntios capítulo 11, verso 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toma, Sinai, ore pelo cálice. Louvado e glorificado seja o teu santo nome nesta hora. Senhor, aqui está mais esse elemento, esse suco de uva, Senhor, representando o teu sangue vertido ali na cruz. Oh, Pai Celeste, santifica para nós nesta hora. Santifica, Senhor, os teus filhos que estão te apresentando agora, Senhor. Anda, calamanaia. Jesus, que a ingerirmos de Halamanaia, possamos, Senhor, receber o renovo espiritual, a cura da Kalamanaia. Oh, Jesus, Jesus, que possa penetrar de maneira gloriosa em cada vida e cada coração, para nos mantermos firmes diante de Ti, da Tua presença, até que Tu venhas, Senhor. Pai Celeste, tem misericórdia de nós por tudo que temos passado. Manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Cada vez, Senhor, que nos reunirmos e participarmos deste memorial que tem grande simbolismo para nossas vidas, santifica para nós, te apresentamos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai cantar o... Quer cantar? Não precisa não. Deixa entrar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos participaram. Amém, Eliane. Deus te abençoe. Quero sempre ser para ti algo mais que a neve. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero agradecer a fidelidade dos amados irmãos. Nosso vice-pastor hoje esteve na igreja e foi receber os dízimos e ofertas, porque ainda que a igreja esteja fechada, isso não é nosso, é de todas as igrejas. Nós temos o nosso aluguel que não é barato, nós temos as nossas contas que também não são baratas, e nós temos que pagar, temos que honrar como filhos de Deus os nossos compromissos, assim como você honra no seu lar, na sua casa. Então eu gostaria de agradecer àqueles que têm levado seus dízimos, têm depositado seus dízimos e as suas ofertas missionárias. Quero dizer que nós já depositamos a nossa oferta missionária para o pastor e missionário Adair e Luciana lá em Maués, e aqueles que desejarem depositar os seus dízimos e ofertas, que ainda não tem a conta, entre em contato com a nossa tesoureira ou com o nosso secretário, que estará providenciando isso. Tá bom, amados irmãos? Mas eu quero penhoradamente agradecer a vocês, porque não é meu perfil, não é o perfil de chamar, ficar pedindo. Eu me sinto constrangido, eu não fui preparado, meu perfil de pastor não é esse. Meu perfil de pastor é ministrar a palavra de Deus e ser um professor. Isso, Deus, graças a Deus, tem nos usado como professor. Temos o nosso seminário que está paralisado. Nós estamos ministrando todas as segundas-feiras o curso de oratória, técnicas de pregar e ensinar a palavra de Deus, que está interrompido, mas assim que nós voltarmos às nossas atividades, o nosso curso
básico e técnico de oratória para a boa ministração da palavra de Deus retomará. E nós estaremos lá ministrando a aula para vocês, de todo bom grado, todo coração. Retomaremos as nossas aulas de informática, retomaremos a nossa aula de jiu-jitsu, tudo gratuitamente, tudo amorosamente. De graça recebeste, de graça dai. Esse é o princípio fundamental da nossa igreja de chamar. Nós não medimos dinheiro. O valor que nós mensuramos e queremos a cada dia angariar mais é almas para o reino de Deus. Amanhã, às 15 horas, nós teremos o nosso culto online, culto das quarta-feiras de milagre, com a nossa irmã Márcia, a nossa irmã Ávila, a nossa irmã Rose e a nossa irmã Rita também, que sempre contribui, sempre ajuda com esse trabalho. Hoje eu não vi a irmã Rita na sala, manda um abraço para ela, diz que o pastor Azamor sentiu a saudade, falta dela. Deus abençoe ela, o Ricardo, e a cada um de vocês, tá bom? Márcia, transfere para mim, por favor, Márcia Dutra, esse abraço para a nossa irmã Rita, que é uma colaboradora incansável dos trabalhos de milagre das quarta-feiras ao entardecer. Diga para ela que amanhã nós estaremos retomando as nossas atividades online, o trabalho de oração, orando pelos outros. Quero externar meu agradecimento de ter o pastor Amarildo e família aí no nosso culto online. Deus abençoe a ele, a sua família, seu ministério. Em breves dias nós estaremos juntos, ou ele pregando aqui, ou eu pregando na igreja dele, tanto faz. O importante é nós nos encontrarmos. É bom que Deus abençoe meus cunhados, Eliane, Fredson, toda a família, todo o lar. E a todos quantos estão aí na sala, Rosângela, Daniele, Monique. É uma alegria imensurável. Tá bom, meus amados irmãos? Nós vamos orar. Orar por essas pessoas. Vamos orar pelo pastor João Exídio, pastor Salvador Moraes, pastor Amaro, irmã Márcia Sinelli, irmão Osmar, irmão Joel. Irmão da Eliane. O irmão Joel, irmão da Eliane também. E parece que vai passar por uma intervenção cirúrgica. Amém, Ávila, tarde dos milagres. Então vamos continuar, que a nossa igreja também ela tem uma marca, né? A de chamar uma igreja de milagres. Eu tenho milagres para contar depois que passar esse momento. Nós vamos estar na igreja reunidos e, além de ministrar a palavra de Deus, nós estaremos também falando dos nossos milagres. Orando pela minha mãe. Mas minha mãe vai fazer 100 anos, ela pediu para ter saúde. Eu acho que a minha mãe está querendo viver 120 anos, só Jesus Cristo, é muito forte ela mesmo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, orar pela minha mãe também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eliane está falando que o Joel vai fazer um tratamento químico e radioterápico. Eu sei como é que esse tratamento o papai fez também, mas eu tenho uma notícia boa. O médico falou para ele assim, só fica tranquilo que disso aí o senhor não morre não, vai morrer de outra doença. E de fato ele foi curado, passou por esse tratamento químico e de rádio aqui no Hospital Mário Cruyff, na Penha, e graças a Deus ele ficou bem, graças a Deus. Vamos orar. Amado e querido Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos que estão aí presentes nesta sala no culto online. Eu oro por cada vida, eu oro pelo lar. Senhor, eu peço ao Senhor uma armadura celestial, uma armadura espiritual, para que cada um dos teus filhos estejam revestidos e guardados dentro desta armadura, a fim de que nenhuma virose, nenhuma bactéria, nenhum mal venha atingi-los. Se porventura vier na direção de cada um de nós, Deus, que bata nesta armadura espiritual, sobrenatural que tu compõe a cada um de nós e caia por terra. E os seus efeitos sejam totalmente anulados, totalmente desarraigados, totalmente queimados para a glória do nome do Senhor. Nós cremos no livramento, nós cremos na proteção que vem do alto. Nós queremos orar, Deus, pelo teu filho Joel, que vai passar por este tratamento, para que o Senhor possa, e tu podes, entrar com ele nesta batalha, nesta peleja, para traduzir isto em vitória, em reconhecimento da tua soberania, e para que ele possa testificar e glorificar o teu
teu nome, pelo livramento que tu há de conceder. Nós oramos pelo irmão Josmar, nós oramos pela irmã Ruth, nós oramos por esta família, por este casal, para que o Senhor coloque de pé firmemente, para que ele em breves dias possa estar caminhando para a casa do Senhor. Nós oramos pela irmã Sineri, que está passando por este tratamento. Nós cremos, Deus, que todos as suas questões físicas, as suas questões biológicas estarão sendo tocadas, serão restabelecidos, serão fortalecidos pela presença, pela mão poderosa do Senhor. Nós oramos sim, oramos pelo pastor Amaro, oramos, Deus, pelo pastor Salvador, oramos pelo pastor João Exídio, que está internado naquele hospital, na UTI. Senhor, faz com que os seus rins voltem a funcionar plenamente. Eu creio que esta oração pode fazer o efeito desejado lá naquele leito de hospital e trazer ele, Senhor, para a sua casa, restabelecido, curado e tratado pelas mãos poderosas do Senhor. Usa os médicos, usa os medicamentos, faz milagre. Deus, a tua especialidade é realizar a grande obra em favor da humanidade, em especial dos teus filhos. Nós somos filhos amados e queridos do Senhor. Portanto, olha para nós com olhar de bondade e misericórdia, supre as nossas necessidades, faça com que os teus milagres acompanhem a nossa vida. O dia a dia nosso, Deus, está nas tuas mãos, seja conforme o querer e o poder de Deus, que nada nos atinja, que nada nos alcance do mal, mas que a luz de Deus venha fluir e ser o caminho perfeito para as nossas vidas, assim como Joel disse: Senhor, tu derramarás do teu Espírito sobre toda a carne, haverá profetas e profetisas do Senhor sendo levantadas na última hora, jovens que irão ser, Deus, enriquecidos pela tua presença. Eu oro também pelo Alex, oro pela Karine, oro pelos seus pais, Deus, que foram acometidos daquela enfermidade, mas já estão curados e vão testificar da glória do Senhor. Muitos irão testificar que foram restabelecidos pelo poder de Deus, muitos foram livres. Eu creio nisso, eu creio naquele Deus que está acima, mas contempla a terra e também está sobre esta terra, porque é a tua igreja, somos nós. Portanto, amado e querido Deus, nós oramos em gratidão ao teu nome, sei que tu há de atender o clamor que fazemos em teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Que você possa dizer amém, que Deus te abençoe. Até quinta-feira no nosso culto, para a glória do nome do Senhor. Paz do Senhor, pastor Enéas, Deus abençoe. Boa noite.